Pessoal, já estamos aqui iniciando a nossa quarta edição do videocast AbraRec, compartilhando boas práticas. A ideia aqui desse projeto é realmente isso, é a compartilhação, é o compartilhamento de boas práticas aqui entre os cases vencedores da edição de 2022 do Prêmio AbraRec. E hoje a gente está aqui com a Joyce Correia, que é a coordenadora de ouvidoria do BMG, e vai compartilhar, vai abrir aí o case vencedor, célula especializada de negociação, a voz do cliente ecoa no BMG. Bem-vinda, Joyce, muito obrigada pela tua participação. Obrigada, Mel. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essas boas práticas, tendo essa conversa gostosa aqui. Estamos aqui também com Dionísio, que é o nosso querido chairman da AbraRec, e que incentiva todos aqui, é um grande mentor aqui das ouvidorias aí, quem passa bastante desses cases, dessas boas práticas aqui, passa pelo Dionísio. Obrigado a Joyce de ter vindo, então, participar com a gente para explicar um pouquinho esse case. Obrigado, Melissa, pela parceria. Não é tanto assim, eu tenho uma equipe muito boa dentro da AbraRec, a gente só soma um pouquinho, às vezes, um conhecimento ou outro, né, para juntar um tijolinho ali para essa construção desse edifício bonito que é a ouvidoria. E eu sempre quero agradecer muito essa disponibilidade, né, que as empresas têm de trazer um pouquinho essa expertise que o case foi apresentado, né, de que forma ela trabalha a ouvidoria dentro da empresa, porque eu, como não sei, Melissa, se já foi adiantado para o público, mas a gente percebeu que na cerimônia ficou um gap, né? Ficou aberto um espaço onde as pessoas falaram, puxa, mas o que aquele case falava? Por que aquela empresa ganhou? A gente acabou percebendo essa necessidade de abrir um espaço além do prêmio, para que isso pudesse ser melhor explicado, para que o executivo que trabalha essa temática dentro da empresa pudesse falar não só para o público que gostaria de entender, para os clientes do banco, mas também para os outros executivos, para os outros ouvidores do mercado que ficaram curiosos também para saber um pouquinho mais dessa experiência. Então, eu agradeço essa disponibilidade, espero aí que todos possam aproveitar bastante. A gente tem aí, é importante falar que, por mais que a gente tente organizar as agendas, hoje, excepcionalmente, está acontecendo também uma outra reunião grande da AbraRec, então a gente tem aí uma divisão de públicos, mas que a gente espera que mais tarde, então, essas reuniões elas possam ficar mais disponíveis dentro de alguns critérios e que todos possam, então, aproveitar os conteúdos de ambas. Então, muito obrigado e, então, passo a palavra à Melissa, que vai nos conduzir aí para ouvir um pouquinho a Joyce. Obrigado. Legal, realmente a ideia é essa, né? Surgiu ali no prêmio essa necessidade, curiosidade aí, né? De todo mundo, de uns aprender com os outros. E hoje a gente vai escutar a Joyce aqui. Eu sempre faço, Joyce, aqui, porque o pessoal gosta muito de entender, né? O que que a MOL faz também, como é que a MOL se encaixa nisso. E aí, no caso do BMG, também curioso, porque a gente também atende o BMG, né? Não no case de vocês aí, mas numa outra etapa. Então, para quem não conhece, depois ficam curiosos aí entender o que que a MOL faz, eu vou compartilhar aqui rapidinho um slide para mostrar para vocês onde é que a gente atua. Não estou conseguindo compartilhar, então vou falar aqui mesmo assim, mas a gente atua na jornada mais delicada da vida de um consumidor dentro de uma empresa, né? Que é onde surge um conflito. E aí a gente tem uma solução que permeia toda essa jornada. Então a gente tem ali uma plataforma que traz em uma única interface a reunião de todos os canais, que são os chamados canais críticos, né? Então, pode nascer um conflito ali nas redes, então a gente monitora essas redes, isso a gente está colocando e é novo, estou dando spoiler aqui já. Mas a gente traz o Reclame Aqui, a gente traz o canal do consumidor.gov, o canal dos PROCONs e depois os processos. Então, a gente captura todas essas reclamações e processos nesses canais, a gente consolida nessa interface e a gente tem um software que faz toda a gestão
até que trata essa reclamação e faz a postagem depois no órgão, né? E em casos de processos que faz um acordo. Então, a gente é bem especializado no atendimento de reclamações e na realização de acordos. Isso tudo numa plataforma 100% online, com bastante user experience, então deixar a interface aí muito simples e realmente trazer a tecnologia para facilitar a vida das empresas e dos consumidores. Dito isso, a gente atua com o BMG, a Michelle, não sei se a Michelle está aqui na sala, que nos atende, que é parte da Joyce, a gente atende ali alguns canais, mas hoje estamos aqui para escutar a Joyce, para escutar esse case, a célula especializada de negociação, a voz do cliente Eco no BMG. Vamos lá, Joyce, com você a palavra. Obrigada, Mel. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Eu acho que eu construí a minha carreira toda em ouvidoria. Então, assim, ganhar um prêmio de ouvidoria, ter esse conhecimento da Abrahet e hoje poder compartilhar, né, boas práticas, conhecimento, é muito gratificante. Então, obrigada, Dionísio, obrigada pela oportunidade, Mel. Muito obrigada pelo convite, a gente está muito feliz. Então, eu sou coordenadora de ouvidoria do Banco BMG, como a Mel trouxe aqui para vocês. A gente, é um prazer estar aqui representando o banco, é um prazer poder falar desse projeto que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu sempre falo que esse projeto foi um dos mais desafiadores da minha carreira, que é um projeto que tem muitas vertentes que precisavam ser trabalhadas para que ele desse certo. E ele foi construído em muitas mãos. Eu não posso deixar de agradecer aqui o nosso diretor de clientes, Eduardo Mazon, nosso superintendente, Fábio Magalhães, nossa ouvidora Lilian Bombinho, que foram grandes mentores para o projeto, para essa célula de negociação, que acreditaram no propósito, né, que colocaram energia ali também, e todo o meu time que me apoia diariamente, que faz esses resultados acontecerem. Eu não sei, a Mari vai conseguir subir os slides ou já está projetando, gente? Eu acho que não, ela vai subir. Mari, pode começar a compartilhar, por favor. Pode começar. Está indo, né? Aí, estamos vendo já. Foi. Já pode passar ali para o slide 3, Mari, aqui. Então, o case que eu vou falar um pouquinho é célula especializada em negociação, a voz do cliente Ecoa no BMG. E eu quero trazer um pouco do contexto do BMG para vocês, para a gente iniciar. Vocês estão conseguindo ver o slide 3? Estamos sim. Então, ok. Então, assim, o BMG ele é um banco de 93 anos, é um dos bancos mais antigos do Brasil, mais consolidado. Ele é pioneiro em crédito consignado, e eu acho que a maioria de vocês também nos conhecem pelo apoio a grandes times de futebol aqui no Brasil. Mas mais que isso, ele é um banco que tem uma veia muito forte voltada para cliente, para popularizar soluções financeiras. E a gente gosta de dizer que a gente atua com uma estratégia digital, ou seja, é um banco físico que trabalha com agências, com correspondentes, com lojas help, mas também é um banco digital, né, acompanhando toda a evolução dos bancos, né, então é um banco que está na palma da mão do cliente, no seu celular, no seu computador. A gente atende o cliente, o nosso cliente, por onde ele quiser. A gente sempre tem muito claro em mente sobre a estratégia omnichannel, ou seja, eu tenho que estar disponível para o meu cliente por onde ele se sentir confortável para falar. Não adianta eu querer digitalizar um cliente que não tem o perfil digital, né? E também não adianta eu querer trazer um cliente de perfil digital para uma estratégia física. Acho que o BMG trabalha muito bem e tem muito bem delineado o perfil desse cliente para que a gente nunca perca a estratégia de cliente no centro em todos os projetos, em todas as nossas ações. Pode passar para o próximo. Falando um pouco especificamente da nossa ouvidoria, né, que eu trouxe aqui para vocês, o quanto eu fico feliz e honrada de fazer parte dessa ouvidoria. A gente fala que é a voz do cliente dentro do BMG. A gente atua em 3 grandes premissas, que uma é essa também muito em linha com a veia de cliente do BMG, que é o cliente no centro. Ser um canal que agrega valor para o relacionamento com o cliente. Ser um canal empoderado, né? Ter a capacidade de mediar conflitos.
construir confiança do cliente e trazer resolutividade. Para eu ter a resolutividade, né, ali que eu preciso entregar para esse cliente, eu preciso ter o empoderamento. E eu acho que o terceiro fator que mais que mais importa assim também é a visão de melhoria contínua. Ou seja, a gente tem que absorver aquela reclamação do cliente, ser a voz dele dentro do BMG, né? Eu costumo falar que a reclamação, ela é um presente. Enquanto o cliente está reclamando, ele confia no nosso trabalho, né? Ele confia que existe a possibilidade de ele ter um problema, um atrito resolvido. Então, cabe a nós, enquanto ouvidoria, transformar essa reclamação numa oportunidade de melhorar o nosso processo, né? É muito aquilo. Você pode errar mais uma vez, mas não erre nos mesmos problemas. Então, a gente carrega essa questão da melhoria contínua e de levar essa voz do cliente para dentro do banco de uma forma muito forte. Eu não sei, está passando, gente, os slides? Que eu acho que está subindo aqui umas mensagens para mim que parece que o slide não está passando. Ele Ele está não está ele passando tá mesmo, viu, no primeiro Mari? slide. É. Será que Só um minuto. Vou fazer de novo. está subindo umas mensagens? Cadê o slide? Mari, você É, tem ele em PDF? Eu acho melhor apresentar em PDF, talvez. Eu não tenho ele PDF. Só tenho ele no Vai? PPT mesmo. E agora? Ainda não. Clica no na página 3 ali, por exemplo. No slide 3. Aí, agora sim. Será que se É aqui. colocar ali no formato de apresentação não fica melhor, pessoal? Coloca no formato de apresentação, já resolve. Pronto. Que aí eu acho que é só ir clicando, ele já vai mudando. Isso. Estão tão bonitos os slides, né? Temos que ver. Você viu? A gente preparou aqui com carinho para É um vocês. design, todo um design, né, autoexplicativo, tá bacana as informações. Tá muito legal. Sim, Ó, só o slide gosto. já é um case, hein? A gente trabalha muito com apresentações. A gente sempre fala, né, que as apresentações elas têm que passar as mensagens principais. Então a gente tem muito foco aqui em ter Não, e é boas bom apresentações. porque vocês juntam a informação com o design, com a imagem, isso facilita hoje, né? Nos dias de hoje, né? A gente vê tantas informações, e isso também é importante para uma ouvidoria, né? Eu acho bacana, parabéns aí pelo, Imagina, pelo modo aí que vocês colocaram essas informações. imagina. É, Aí aqui já pode ir para o slide 5, Mari, que eu acho que a gente já começa, porque eu passei aqui um pouquinho pela ouvidoria, do slide 4. Joyce, posso fazer uma perguntinha para você enquanto a gente está Claro. tentando mudar? Somos Digital, né? Você colocou ali. Quer dizer, vocês estão trabalhando mesmo aquela questão do consumidor, ele pode ser, ao mesmo tempo, uma pessoa mais de física, né? Uma pessoa mais de contato mais biológico, como ele pode ser um cara totalmente digital. Então, vocês entendem esse ser humano nessa totalidade, nas suas aquilo que ele se enquadra melhor, naquilo que ele se sente mais acolhido, ou mais tranquilo em falar com o banco. É isso, né? Isso. Você tem que ter o olhar atento, né? A gente pensa muito nisso, porque existe sim uma onda de banco digital que é super importante, né? Facilita para muitas questões que você tem que resolver, enfim, você tem ali tudo, o mundo na palma da sua mão, né? Mas, por outro lado, Denise, a gente tem clientes que ainda têm essa vontade de ir até, né, a agência, a loja, o correspondente, ou conversar, né? Até mesmo, às vezes, falando com o cliente, ouvindo ligações, eles falam muito abertamente, então eu vou lá na loja, porque eles constroem uma relação com quem vendeu o produto para ele, né? Com quem criou a conta para ele. Então, a gente não pode perder de vista o nosso cliente. Então,
E um ponto que você colocou que eu acho que é importante, né, dessa questão que você falou de ele estar ali na loja e ter esse contato, porque a gente escuta tanta coisa sobre consignado na TV, né, de problemas que são geralmente gerados, e porque você tem um público também com mais idade, né? E esse público, às vezes, ele precisa ainda, ele não tem essa habilidade digital, né? Então, É ó, isso. A gente não pode perder de vista quem é o nosso público. A gente existe, né? Toda empresa existe por conta desse público. Então, a gente não pode perder de vista quem é ele, né? E a gente tem, sim, né? Enquanto pioneiro de produto consignado, a gente sabe que a gente tem uma parcela grande, né, de aposentado, pensionista, e essas pessoas, elas gostam muito de ter esse contato físico. Então, a gente nunca muda, né, uma estratégia digital, a gente gosta de falar que a gente é phygital. A gente criou aqui essa forma de se posicionar no mercado. Então, aqui, esse slide que fala um pouquinho do problema para entrar aqui no case, né? Nosso case é voltado para clientes, para o olhar cuidadoso, especializado no perfil do nosso cliente, que é tudo isso que a gente tem falado aqui. É o projeto chamado Célula Especializada em Negociação, a voz do cliente ecoa no BMG. Esse projeto, ele trouxe um reconhecimento muito legal de mercado que a gente não esperava quando a gente implementou, porque foi super desafiador, foi num momento muito desafiador também. Então, ver esse reconhecimento traz muita gratidão de fazer parte, acho que de todo mundo que está no dia a dia. Eu costumo dizer que para um projeto ele ter sucesso, ele precisa ter alguns componentes imprescindíveis. O primeiro dele é timing. Não adianta eu ter um projeto incrível no momento errado e nem ter o momento certo, mas não ter um projeto bom, né? O segundo é relevância. Ele precisa ser um projeto relevante para o mercado e ele precisa ser um projeto relevante para o cliente, né? Se é um projeto que tem foco no cliente. Ele tem que ter um bom planejamento, uma execução atenta e capaz de ser ajustada ao longo do caminho. Porque quando a gente, na concepção ali, né, quando a gente vai pensar no desenvolvimento do projeto, a gente cria cenário, mas se a gente não está atento no momento de executar, a gente pode perder a oportunidade de revisitar, ser rápido, ser ágil, revisitar e fazer voltar para os trilhos para atender os objetivos aos quais o projeto foi proposto. E ele precisa ter no final ali da ponta uma medição precisa, né? Ele precisa me trazer ganhos, me trazer benefícios. E eu acho que a composição de todos esses fatores fizeram com que a gente tivesse sucesso nesse projeto, tá? O perfil do cliente mudou. Hoje, a boa experiência é um dos principais diferenciais para uma empresa se manter competitiva no mercado. Tem várias pesquisas de institutos renomados, Instituto Deloitte, Opinion Box, que falam que hoje o serviço de atendimento ao cliente é o principal fator que leva um consumidor a escolher um produto ou serviço bancário. E quando existem duas ou mais empresas prestando o mesmo serviço, que é muito o caso dos bancos, né? A experiência de atendimento anterior que aquele cliente teve é o fator decisivo para a escolha de quem vai ser o banco principal dele. Além disso, além, né, dessa mudança de perfil, quando nós começamos a pensar no projeto, a gente estava no momento imediato pós-pandemia. Os dados mostravam superendividamento, grau de inadimplência aumentando significativamente, e uma consequência imediata que as empresas sentiram foi o alto grau de judicialização. O consumidor ele entrava com uma ação judicial buscando formas de regularizar a sua situação financeira e de voltar ao mercado de consumo. Muitas famílias foram extremamente afetadas ali pelo momento de pandemia. Então, a gente tinha uma equação clara, mas também complexa, né? Que é um cliente exigente, um cliente bem informado, um cliente impactado por uma pandemia que não foi prevista por ninguém e um cliente com alto grau de judicialização. Pode passar para baixo, o Mari, para o próximo. Foi quando a gente começou a pensar em alternativas que pudessem atender esse consumidor, que entrava em contato com o BMG, apresentando reclamações de temas sensíveis, consumidores com perfis sensíveis, e o nosso objetivo era que ele saísse do nosso atendimento satisfeito, um acordo que fosse viável financeiramente para ambas as partes e que, como consequência, trouxesse menos judicialização e que ele confiasse na nossa marca. E aí, Joyce, Owen.
eu vou aproveitar, vou fazer algumas perguntas para você enquanto a gente está com uma dificuldade para mudar o slide. Tá bom? Só para a gente não perder. Dentro disso que você estava. Eu queria só, desculpa te interromper, mas eu queria aproveitar Imagina. essa mudança de slide. O que. Na verdade, eu sempre gosto de perguntar isso para as instituições financeiras. E é a primeira vez que eu vou perguntar para uma empresa, uma instituição que trabalha muito consignado. O consumidor, ele muitas vezes, quando ele tem uma dívida, ele reclama. Agora, qual que é a linha tênue dessa divisão? O que é reclamação e o que é dívida? Porque muitas vezes a dívida se confunde com uma reclamação e a reclamação vem junto com a dívida. Porque, né, se a gente for pensar, são mundos diferentes. Ou ter uma dívida, houve um problema contratual, uma inadimplência, uma situação mais difícil financeira, que não necessariamente é uma reclamação, mas automaticamente o cliente vai reclamar junto com a dívida. Como vocês tratam essa dinâmica? É uma linha muito tênue, sabe, Dionísio? E sozinhos a gente não consegue ter essa equação, né? Que é até onde assim, o cliente ele tem ali um problema, mas ele tem que ter o cumprimento da dívida dele, né? E até onde a gente pode entrar para tentar facilitar esse problema. E essa equação, essa questão, ela é trabalhada por consultorias que a gente busca, né, em mercado, por ciência de dados, que traz para a gente o perfil do cliente, dizendo, olha, esse cliente aqui, ele é um cliente em que você pode ter uma tratativa diferente para ele, você pode trazer uma solução diferente para ele, porque o perfil dele, a composição da dívida dele, enfim, vários fatores ali que dizem para a gente, olha, esse cliente aqui ele está reclamando e ele tem, sim, uma possibilidade, uma oportunidade da gente atuar de uma forma diferente, oferecendo um acordo, um desconto, enfim, trazendo para ele oportunidades, né? E tem o cliente que realmente ele tem uma dívida e, assim, ele tem que cumprir a dívida dele, né? Ele tem que ter ali os princípios básicos de cumprimento da dívida, para que, num segundo momento, a gente venha a falar de reclamação. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Eu não consigo dizer, olha, esse cliente é um cliente que tem, sim, motivos para reclamar, e esse cliente não. Então, a gente usa toda essa estratégia por trás de consultorias financeiras, de ciência de dados, para dizer para a gente até onde a gente pode ir com cada um dos clientes. Ah, legal. Não, bacana, porque tem isso. Às vezes é um cliente de 10 anos que, num determinado momento, apareceu inadimplente e reclamou porque ficou, de repente, não teve um atendimento satisfatório com a renegociação. E tem aquele outro que é cliente há 2 meses e já está inadimplente. Então você percebe que ali então, existe uma diferença, né? Puxa, ele foi 10 anos cliente com a gente, então vocês analisam esse histórico. Tá. Histórico, perfil, composição, quem é o cliente, né? Não dá para tratar o cliente como um número, tá? Aqui a gente tem que olhar mesmo para cada cliente individualmente e dizer, olha, este cliente aqui, ele tem que ter uma tratativa assim, este cliente tem que ter outro tipo de tratativa. Então, acho que a gente consegue fazer isso muito bem quando a gente tem todas essas áreas também apoiando, né? Todo mundo olhando com o mesmo objetivo, que é solucionar o problema do cliente, tá? Acho que agora foi. E aí a gente tinha um desafio, né? Que era pensar em alternativas que pudesse atender esse consumidor, que ele entrava em contato com o BMG, que ele estava muito nesse perfil aqui, Dionísio, que você falou, né? Que você citou aqui, que era um cliente que, assim, é um cliente que está com a gente, é um cliente que sempre esteve correto ali na sua relação de consumo, e por algum momento ele teve alguma dificuldade, ele precisava ali do nosso olhar atento, né? Então, como que a gente atender esse cliente de uma forma que ele saísse satisfeito do atendimento, um acordo que fosse financeiramente viável para ambas as partes, né? Então, eu tinha que manter ali uma relação de consumo saudável entre banco e cliente, e que, como consequência, claro, ele judicializasse menos, ele reclamasse menos em canais regulatórios e ele confiasse mais na nossa marca. E aí, a gente criou a célula especializada em negociação, que está no próximo slide aqui, mas eu posso ir falando, não tem problema, tá? Acho que agora foi. Que é basicamente uma célula de atendimento para esse cliente,
Esse cliente ele tem um perfil mapeado, como eu comentei aqui, por áreas, né, que nos apoiam, e que a gente pudesse oferecer para ele, logo no primeiro contato com o banco, uma alternativa de negociação. E principalmente, que ele saísse daquela ligação com a certeza de um problema resolvido. Aí vocês devem estar se perguntando, né, como que a gente operacionalizou isso? E aí a gente trabalhou em 3 grandes pilares para que esse projeto acontecesse, tá? Por isso que eu até comentei no começo que é um projeto que tinha muitas variáveis, muitas vertentes que precisavam ser tratadas muito em sintonia para que ele desse resultado. Pode passar para baixo, Mari? O primeiro pilar assim, que a gente pode falar é uma alçada diferenciada. Ou seja, o cliente que me liga e tem ali mapeado um tema sensível de reclamação, um perfil sensível, ele precisa resolver a sua questão para sair daquele atendimento satisfeito. O segundo ponto é o empoderamento, o que a gente chama aqui no quadro de First Call Resolution. O meu analista, quando ele atende esse cliente, ele precisa ter um processo diferenciado para oferecer para esse consumidor. Eu lembro que a gente falava muito sobre isso com todo o time, uma equipe grande atendendo clientes, tá? Eram muitas pessoas, essa é a oportunidade que eu tenho para mudar a história desse cliente junto ao BMG. Então, a gente tinha sempre isso em mente, né? Eu vou fazer o que for necessário para que ele saia daqui satisfeito. E o terceiro ponto é exatamente o modelo que direcionasse corretamente para entender quem era esse cliente. Qual que é o perfil dele? Qual que é a necessidade dele? O que eu consigo oferecer para ele nesse momento em que ele me liga e eu tenho ali uma oportunidade, que era como a gente encarava, é claro, né? Tem casos, sim, que a gente precisava de um tempo a mais para tratar, mas a gente encarava como eu tenho uma oportunidade para resolver o problema dele. E esse ponto contou, né, um pouquinho, como eu comentei, com a inteligência de Speech Analytics, para identificar o cliente, com o mapeamento do nosso time de ciência de dados, com estudo de consultorias especializadas que nos direcionavam assim, ó, até onde eu posso ir para manter essa relação de consumo equilibrada, né? Esse resultado, ele trouxe para a gente, o resultado, né, o combo de todos esses pilares que a gente tinha muito em mente na nossa atuação, trouxe a gente bons resultados. E eu acho que é um dos fatores aqui, né, que acho que além da estruturação, o resultado é o que faz com que um case e um projeto ele seja um projeto campeão. Pode passar, Mari. Em pouco mais de 6 meses de atuação, a gente já tinha fechado mais de 22 mil acordos com clientes, uma taxa de conversão de 74%. O que isso significa? A cada 10 clientes que me ligava, em 7 eu conseguia realizar um acordo com ele. Aí você vai me falar assim, mas todos os acordos eram relacionados a desconto? Não. Aqui eu podia fazer uma negociação, um refinanciamento, uma informação adequada sobre a utilização do produto, né? A gente tinha uma gama e uma equipe muito especializada que, às vezes, assim, o que falta pode ser uma simples informação. Para a gente é simples, né? Porque eu trabalho o dia inteiro, eu falo o dia inteiro sobre consignado, eu falo o dia inteiro sobre conta digital, eu falo o dia inteiro sobre empréstimo. Mas que para o cliente, às vezes, é uma informação que falta para que ele fale, poxa, eu estava utilizando meu produto de uma forma errada. E a gente tinha essa equipe muito preparada para trazer toda essa orientação para ele, né? Em mais de 1/3 aqui dos nossos atendimentos, ele foi solucionado com apenas uma informação. Sem eu precisar renegociar, refinanciar, nada, uma informação. Então, mais uma vez, é o olhar atento para a necessidade do meu cliente. Se ele não tivesse passado pelo meu atendimento, se eu não tivesse tido a oportunidade de esclarecer para ele o que ele tinha contratado, esclarecer a melhor forma dele usar o produto dele, esclarecer quais eram as vantagens do produto dele, ele poderia ter migrado direto para uma segunda, para um órgão regulador, para uma ação judicial, porque ele ia sentir que ali, pelo menos, ele estava respaldado. Quando ele sente esse respaldo vindo do próprio banco, é que cria uma relação de confiança, né? E eu acho que mais do que a percepção de que a gente estava fazendo um bom trabalho, porque isso a gente ia percebendo, né? Ouvir as ligações, eu gosto muito de ouvir ligações de clientes, né? Eu acho que quando a gente trabalha em ouvidoria, você ouvir a voz do cliente é extremamente importante, não importa o cargo que você esteja, não importa, né, o que você esteja exercendo naquele momento. E eu ouvia muitas ligações que traziam, né, esse agradecimento do cliente,
olha, vocês me ajudaram muito, vocês resolveram meu problema, vocês me deram uma informação que eu não tinha. Mas, assim, além dessa percepção, a gente tinha que ter uma forma de medir, que foi através do NPS, né? Que é uma pesquisa de satisfação conhecida em todo o mercado, né? É uma pesquisa ali que tem vários indicadores. E a gente conseguiu manter um NPS de excelência em 75,6 dentro do atendimento dessa célula, desse cliente que passava por nós. Isso foi realmente surpreendente. A gente imaginava que, assim, poxa, é um cliente que eu vou resolver o problema dele, mas pode ser que, diante de tudo que ele passou, né, um cliente que chega numa ouvidoria, um cliente que chega num atendimento assim, ele tem um histórico, né? Eu acho que todos nós que trabalhamos com ouvidoria sabemos, muitas vezes ele tem um histórico que não é tão legal, né? Então, nosso objetivo era resolver o problema dele. Quando a gente começou a ver que, além de resolver, ele saía dali confiando na marca, pensando em voltar a fazer negócio com a marca, e muitos fizeram, né? Porque a gente acompanha a vida desse cliente também depois de um acordo, né? Para onde esse cliente vai? A gente presta uma informação para ele, a gente faz um refinanciamento para ele, a gente dá um desconto diferente para ele, mas o que ele vai fazer, né? Ele vai utilizar ali o benefício que foi concedido e em seguida ele vai sair do banco? Não, ele vai voltar a usar o nosso produto. Então, acho que é muito surpreendente ter essa fidelização dos clientes num momento de sensibilidade, num momento em que ele precisa de um apoio e que a gente estava conseguindo dar isso para ele. E aí, como consequência, né, desse bom atendimento, de um cliente satisfeito, a gente viu uma redução de 46% de reclamações em órgãos reguladores. Ou seja, eu conseguia segurar ele ali, aquele nosso pensamento de assim, ó, eu tenho uma oportunidade para tratar esse cliente. Esse cliente, ele vai sair do BMG nessa ligação com o problema dele resolvido, seguro, né? Então, a gente quase que 50% de reclamações a menos dos temas que a gente trata na célula, né? E, além disso, estudos preliminares apontam que esse cliente judicializa 4 vezes menos quando ele tem esse atendimento especializado. A pesquisa lá de cima trouxe para a gente, né, que um cliente, o que ele busca? Ele quer ser ouvido, ele quer ter um tratamento diferenciado. Clientes hoje, e aqui, gente, assim, que eu vejo independente de idade, de perfil, de vulnerabilidade, ele não vai se contentar em ser tratado como número, né? Ele não merece ser tratado como número, porque por mais que ele ali tenha as suas dificuldades, ele sempre vai ter um filho, um neto, enfim, um parente, um amigo que vai dizer, olha, aqui, né, você tem que olhar isso daqui não está tão legal. Então, quando o cliente ele é tratado com essa experiência personalizada, que é muito que a gente trouxe lá em cima do nosso contexto, ele reclama menos, ele judicializa menos, ele passa a confiar na marca, ele volta a fazer negócio com a marca. A gente proporciona para ele uma oportunidade de voltar para o mercado de consumo, né? Eu acho que não deixa de ser também aqui um papel social que a gente tem, né? Então, um resultado tão positivo de um projeto desafiador como esse traz muita certeza de que esse atendimento humanizado, personalizado, soluciona conflitos, satisfaz o cliente. E a gente vai aqui seguindo, né, com essa cultura do BMG, onde inovação, experiência positiva do cliente estão sempre em primeiro lugar. Então, a gente sempre está de olho, pioneirismo nos nossos produtos, pioneirismo no nosso atendimento. Nós somos a primeira ouvidoria do Brasil a atender o cliente também por WhatsApp, né? Então, a gente quer, mais uma vez, como eu disse, estar atentos e muito sensíveis a cada um dos nossos clientes. Acho que é um pouquinho disso, não sei se ficaram dúvidas, mas, gente, estou super à disposição aqui para compartilhar mais que vocês precisarem. Joyce, eu já estou com uma dúvida aqui, que eu estou realmente surpresa aqui de ver como esses números são bons. Esses atendimentos, eles se deram grande parte dele no WhatsApp? Desses 22 acordos, mais de 22 mil? Não foi grande, assim, a maioria foi por telefone. A gente tinha, assim, a oportunidade de falar com ele por WhatsApp, tá? A gente dá essa ferramenta para o cliente. Só que o que eu vejo, tá, pela minha sensibilidade aqui, até de análise,
O cliente, quando ele está com um problema sensível, ele quer ouvir a voz da pessoa do outro lado da linha, né? Então, a gente oferecia, sim, o WhatsApp, e até, por exemplo, se o cliente ele começou a falar comigo por telefone, ele sabe que eu, Joyce, vou tratar o caso dele, vou olhar para a questão dele, num segundo momento, pode ser que ele queira conversar comigo no WhatsApp, sabendo que eu sou a Joyce e que eu sou a pessoa que vai resolver o problema dele. Mas o primeiro contato, num geral, assim, mais de 90% dos casos, eu posso te afirmar, era via telefone. E o que que vocês usam de ferramenta, assim? Porque eu achei muito organizado aí o workflow de vocês, assim. Como que vocês conseguem consolidar todos esses canais? A gente Se a célula tem de apoio, ela estava espalhada, né? Ela estava espalhada nos diversos canais, né? na verdade, assim, ela era um canal especializado e aí a gente tinha algumas ferramentas na URA, né, que é ali no momento que o cliente liga, que me mapeava o perfil desse cliente, me dizia, olha aqui, esse cliente aqui ele tem que ir para uma célula especializada. Esse cliente aqui ele precisa ser atendido de uma forma diferente. Aí migrava para a célula. E aí as pessoas, os atendentes ali que você falou bastante, né? Eles tiveram formação para fazer esses acordos, assim, como que vocês treinaram Mel, foi, foi assim, eles tiveram um treinamento de tudo o que vocês possam imaginar quando a gente fala em ter um grupo preparado. Então, tiveram treinamento de mediação de conflito, tiveram treinamento de negociação, argumentação, comunicação não violenta, tiveram treinamento de prevenção à fraude para identificar desvios de voz, desvio de contratos, desvio de assinatura. Então, a gente realmente pegou um grupo de profissionais grande, tinha ali quase 50 pessoas, e falou assim, olha aqui, vamos transformar essas pessoas em pessoas especializadas em negociação. É um bom Então, trabalho, porque foi a muito conversão, treinamento. 74% de acordo, ela é realmente muito alta. É muito alta, gente, assim, Foram, e a gente não esperava. foram 22 mil, quase 23 mil acordos, mas em quanto tempo? Em menos de 6 meses, eu já posso. É que assim, 26 eu tô apresentando aqui para vocês, gente, o case que a gente apresentou lá, né, para inscrever o prêmio, enfim, para fazer tudo organizado. Mas hoje a gente já tem mais de 45 mil acordos. Excelente. E todos os acordos, assim, que ainda não, acordo, digamos, que não foram ingressados, nada tinha processo, né? Isso. Então, foram primeiras tentativas, Primeiras tentativas. Primeiras antes tentativas. mesmo de ir para um órgão regulador. Isso. É o Antes primeiro de atendimento. uma A gente, senha. a gente No pegou primeiro atendimento já fazia o acordo. A gente pegou ali um cantinho de uma ouvidoria e falou assim, vamos fazer um atendimento de ouvidoria para aquele cliente que liga? Porque a gente sabe que quando o cliente ele entra no PROCON, ele entra num GOV, ele entra num órgão regulador, ele já tem esse atendimento muito especializado, né? A gente falou, vamos trazer essa pontinha de ouvidoria tão especial para esse cliente aqui? Foi isso que a gente fez. Muito bom. Eu E posso hoje, só, claro, Melissa, eu só queria aproveitar essa fala da Joyce, e acho que é interessante também com o que você observou, Melissa, porque esse treinamento dos colaboradores, né, das pessoas que estão na ouvidoria para essa performance, você vê, se a gente for pensar em PROCON, a gente sabe quantos PROCONs tem espalhados pelo Brasil, cada um de uma dinâmica diferente, com pessoas diferentes, com um perfil diferente. Então, você não vai conseguir ter todo mundo dos PROCONs preparados para linguagem não violenta, mediação de conflitos, embora eles estejam diariamente atendendo as reclamações de consumidores, mas eles têm 1.000 empresas para cuidar de 1.000 segmentos e ele não vai ser um especialista no seu negócio, ele vai ter que ser mais generalista. Então, você tentou suprir isso de alguma forma. Então, quer dizer, não dá para ir na capilaridade dos PROCONs ou dos órgãos e você assume isso internamente, dando essa expertise para o seu colaborador, que é um empoderamento, não preciso nem falar de alçada, só ele ter toda essa bagagem de cursos, de formação, já é um empoderamento, porque ele vai Tá? usar isso para tudo, né? Então, eu acho que isso é um case já, né? É um case. É transformador, tá, gente? Assim, e esse momento de preparo dessa equipe foi um momento muito intenso. Eu fico em São Paulo, essa equipe fica em BH, né? A gente tem uma parte do BMG em BH, uma parte
do BMG em São Paulo, e eu fui para BH, assim, ficar mesmo em chão de operação junto com o meu time, indo ali mesinha por mesinha, lado a lado, conversando com as pessoas, falando, olha, que isso, né? Então, a gente teve a gente abraçou aquela causa, Denise. A gente falou assim, aqui a gente sabe que a gente vai entregar uma equipe de muita qualidade, porque a gente está aqui, né? E eu gosto muito de estar na operação, gente. Eu acho que nada supre você estar ali, você está ouvindo, você está atenta. Então, a gente preparou esse time realmente para eles resolverem o que tinha que ser resolvido. E aí a gente ouve as ligações, né? E dá muito orgulho, porque você vê um time realmente preparado, pronto para resolver o problema do cliente. Muito legal. A Janaína coloca aqui no chat, Joyce, como a mediação transforma a forma como conduzir a negociação, traz resultados como esse. Parabéns. Coloca. Exatamente. Janaína, Aqui muito, a gente foi, acredita muito nisso. aqui foi realmente o case, né? Eu acho que é uma junção aí entre equipe, né? A tecnologia, que eu acho que tem um papel fundamental aqui também no case, né? Para vocês conseguirem conectarem, e a companhia também, né? A companhia disposta a dar essa alçada, né? A dar essa abertura para fazer acordo, né? Que isso é algo também bastante glorificador, né, para a companhia, porque às vezes existe a vontade de fazer o acordo, mas não existe uma flexibilidade, Não né? existe, Aqui, exatamente. né, juntaram aqui esses três pilares e fez o projeto ser muito revigorante. Joyce, qual que você acha que foi o papel da tecnologia nesse case, Acho que é na muito operação importante. de vocês? A tecnologia, e aqui, ela direciona, né? Ela é direcionadora, no sentido de com quem eu tenho que atuar, né? Tudo que eu vou fazer ali, ele tem que estar tecnologicamente muito integrado para que a gente cumpra, né? Existe uma responsabilidade muito grande quando você assume uma responsabilidade com um cliente e esse cliente ele era tratado pela mesma pessoa do primeiro atendimento e se a gente tivesse que falar mais 5 vezes, 10 vezes com ele era a mesma pessoa, eu preciso ter comandos muito claros ali de tecnologia que vão me apoiar para que o processo não saia do fluxo. Eu preciso ter a tecnologia me apoiando para falar sobre o perfil do cliente, o speech analytics. Então, a gente usou muitas ferramentas. Assim, eu acho que tudo que estava disponível, que a gente via como aliado e que o BMG já usava, porque é um banco que quando eu entrei, eu fiquei até foi uma grata surpresa ver o tanto que a gente tinha de dados, de tecnologia, de integrações. E a gente só aproveitou e falou, vamos abraçar tudo isso e colocar dentro, né, do mesmo projeto. Então foi muito importante, muito importante. Direcionador, né, eu diria. Bom, e aí você tinha time de tecnologia alocado também na A operação gente, para tudo isso? a gente tinha, essa operação, ela estava dentro de uma EPS de um parceiro, e assim, era o tempo todo o time de tecnologia, tanto nosso dentro do banco, né, o nosso núcleo interno apoiando, quanto o núcleo dele. Era um núcleo que não podia parar. Nosso atendimento é das 8 às 10 da noite, então é um atendimento extenso, né? Não é um atendimento só em horário comercial, e a gente tinha que garantir ali que não pararia por nenhuma trava tecnológica. Muito bom. E isso também acontece quando já existe um processo ajuizado, essa célula de acordo? Ou não? Ela é mais aqui para essa esfera. Ela é mais para uma esfera inicial, tá? Porque quando o cliente já tem um acordo, não que a gente não possa entrar, mas aí eu preciso parar, voltar com o meu jurídico e falar assim, ó, olha esse processo aqui para mim, posso entrar com um acordo, com uma negociação aqui? E aí eles podem nos dizer, olha, sim, aqui de repente assim, a gente recebeu a ação judicial, mas a gente ainda não teve audiência, então se a gente entrar com um acordo agora vai ser ótimo, porque a gente vai conseguir, né, já peticionar lá um acordo no judiciário, ou se é um caso que de repente já teve uma audiência, já teve uma sentença, aí eles nos traziam, não, aqui o caso já foi solucionado, ou enfim, já foi julgado. Mas prioritariamente não, mas se fosse possível, a gente atuava também. Olha, o José Brasioli colocou aqui, gratificante ter feito parte desse trabalho. Parabéns pela liderança, Joy.
Ah, Ele Martins, honra fazer parte desse projeto, Jó, extremamente sábia nas palavras, incrível. Karina Nício, parabéns, muito gratificante ter feito parte desse projeto incrível. Eu estou lendo aqui com dificuldade, porque está ficando pequeno aqui para mim. Mas o pessoal do teu time está aqui em peso, né? E estão tá vibrando aqui com os aí. resultados. Foi o que eu comentei, foi um projeto muito grande, assim, e sem todos esses profissionais aí que você citou e todos que estão assistindo, seria impossível, impossível. Você trouxe um número ali no começo da tua fala que eu sempre gosto também de lembrar, que é uma pesquisa da Zendesk, que fala que 50% dos clientes mudarão para um concorrente após uma experiência ruim e 80% farão isso após mais do que uma experiência ruim, né? Então, acho que o que vocês fizeram foi realmente foi de reter esse cliente logo na entrada, né? Logo É, no início, porque 50% após uma experiência ruim mudam para concorrente, é e isso, 80% após uma segunda experiência ruim mudam, assim, não dão mais uma terceira chance, né, para as não, empresas. não dão. E vocês já mataram logo na raiz ali o problema, né? Essa pesquisa estava no nossa mesinha de cabeceira aqui, né? Quando a gente começou a desenvolver o projeto. Foi uma pesquisa, ela foi muito completa, né? Trouxe muitas E, informações sobre o perfil desse cliente. Era um momento muito sensível, né? Esse momento imediato pós-pandemia. Então, ela norteou muito aqui, até para a gente defender a ideia também, né? Acho que você trouxe aqui muito bem colocado, que muitas vezes a empresa quer fazer alguma coisa, mas está pensando, poxa, será que realmente vai trazer esse resultado que a gente quer, né? E essas pesquisas, elas apoiam as nossas propostas, né? Elas nos trazem essa robustez. A pesquisa é muito boa. mas eu acho que pra, né, investir no atendimento nunca é um dinheiro mal investido, né? Concordo plenamente. Ó, deixa eu só Plenamente. mandar um oi. Eu só mandar um oi para a Lilian, que eu vi que ela colocou uma mensagem agora há pouco. Mandar um oi para ela, que a última vez que eu vi a Lilian, se não foi no prêmio, foi atravessando a Avenida JK. Ela passou por mim, eu passei por ela, falando oi, e não deu nem para parar. E assim a gente não conseguiu nem conversar. Mas é bom ver que ela está aqui com a gente. Parabéns também, Lilian. Lilian, minha mentora aqui, a mentora de todo o time, uma líder incrível. Acho que Colocou o projeto aqui, tem parabéns muito pelo dela. trabalho. E ela está te dando, está falando ótima apresentação aqui para você, Joyce. Oh, obrigada. Obrigada, gente. Joyce, conta um pouquinho como é que foi a tua carreira, assim, a gente sabe também que uma outra tua mentora, a Ana Takeshita, fez parte da juria, né, do prêmio. Sim, Ela foi jurada. Conta pra gente foi um pouquinho. jurado. Tem muita gente que entra no videocast, assiste depois, que são estudantes, tem pessoas que querem virar ouvidores. Como é que foi a tua trajetória? Mas deixa eu Tá. só pôr um pontinho antes da fala dela, Melissa, que é importante citar que ela recebe os cases sem o nome dos participantes. Então, quer dizer, ela não sabe Foi uma que, primeiro, se surpresa. ela vai receber o case da empresa X e também quem participa da empresa X. Então, e realmente há uma sintonia, parece que aí é um, né? Então, ela parece que vocês tiveram aí uma sintonia a mais. Foi mesmo. Eu sou relações públicas, sou formada em relações públicas, eu trabalho basicamente a minha vida inteira com ouvidoria. Quando eu estava ali no meu processo de formação, eu tive alguns estágios em outras áreas de comunicação, mas desde sempre, assim, minha carreira foi construída voltada para a ouvidoria. E essa questão da mentora na Luciana Teixeira, ela foi a primeira gestora que me contratou lá enquanto estagiária ainda. Eles estavam buscando ali uma estagiária voltada para a comunicação institucional, né, voltada para essa ponte cliente-empresa, me contratou. E foi assim, minha carreira foi acontecendo muito rapidamente. Eu fiquei 3 meses enquanto estagiária, recebi uma proposta para já me tornar ali uma analista de ouvidoria. E desde então tenho desenvolvido toda a minha carreira voltada para clientes, né? Eu acho que clientes, gente, não, assim, ou você ama o que você faz ou você não faz, né? Porque você lida o dia inteiro com problemas, com situações que você precisa resolver, enfim, com problemas, né?
Mas para mim, assim, a sensação mais gratificante é eu ter no final do dia, eu ter a sensação que eu pude tocar a vida de alguém, que eu pude melhorar a situação de alguém. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é desafiador trabalhar com problema, é muito gratificante. E essa questão do case, exatamente isso que o Dionísio trouxe, né? A gente escreve, a gente não sabe quem é a banca não sabe de quem que eles estão analisando o case, então é tudo muito, muito às cegas ali. E quando eu cheguei no prêmio, eu vi o nome dela no painel. E a Ana hoje ela está no México, né? Enfim, construiu a carreira dela fora do país. E aí na hora, e fazia anos que a gente não se falava, né? Porque a vida vai levando a gente, né, para todos os lugares. Na hora eu mandei uma mensagem para ela, ela falou, não acredito. E aí eu falei, poxa, isso daqui sempre tem um pouquinho de você nos meus ensinamentos, que eu acho que nosso primeiro gestor, normalmente nosso primeiro líder, é muito determinante quem a gente se torna, né? A gente começa a lembrar, e aí depois tive a sorte, assim, de em seguida ter a Lilian comigo, que também né, Dionísio sabe, é uma gestora brilhante, tem toda uma carreira em ouvidoria, em clientes, então acho que né, tudo que eu faço, toda profissional que eu sou, tem um pouquinho de cada um dessas pessoas que passam pela minha vida. Que legal, Joyce. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E uma coisa, vocês estão preparando um novo case para o prêmio? O que vocês têm de A novidade gente por aí? tem algumas ideias, a gente tem sim algumas ideias. E eu assim, gente, eu sou muito competitiva. A Lilian, ela tá aqui, ela não me deixa mentir. Eu falo, não, eu vou, vamos entrar, vamos fazer, me deixa colocar um case, me deixa escrever um case. Eu mesma, eu gosto de escrever, gente. Eu gosto, relações públicas, né? Relações públicas dá um livro para mim, dá um tema que eu faça um livro, né? Então, a gente está pensando aqui e tem que ser um case bom, né, gente? Esse case, ele ganhou a Brarec, ele ganhou o prêmio Latam Internacional, ele ganhou muitos prêmios, então não dá para a gente decepcionar. Estamos pensando aqui em um case à altura. Vocês estão trabalhando agora com o projeto do Desenrola? A gente tem uma parte, mas não está com a gente, essa parte específica, Mel. Essa parte está mais voltada ali com o time de cobrança, Eu tenho né? Que acompanhado aí, os números, assim, estão sendo muito bons, assim, né? Os números do Brasil, né? nossa, e é muito importante, né? Porque você consegue ali resolver a situação financeira daquele cliente e trazer ele de volta, né? O mercado é fazer a roda girar novamente, é muito legal. Não, sensacional, adorei o case, eu achei muito rico, muito cheio de detalhes, e parabéns aí por ter conseguido combinar tantos elementos e também por ter conseguido metrificar, né, que algo tão importante também, né, depois colher os resultados claros, específicos, essa é uma parte complicada também. Dionísio, você É, tem mais alguma pergunta? A gente está chegando nos finalmente aqui. Eu estou vendo o chat aqui. A Andréia Rosa também colocou. Parabéns pelo desempenho. Dionísio, você tem alguma pergunta para fazer para Não, a Joyce? não, Para a na gente verdade, é encerrar? só falar que, reforçar também para os demais que estão assistindo, né? Que nós temos aí, então, o prêmio desse ano, que vai dar início. Então, já temos aí um briefing de uma competidora que já está vindo com tudo, né? Então, os demais também se prepararem. E tem o prêmio, que vai ser o prêmio dos 20 anos da Abrahe, que vai ser lá no Cubo também, que está todo mundo, aí são todos os atendimentos, pode ser célula de desjudicialização, célula de PROCON, de Bacen, não importa. Também podem fazer as inscrições às ouvidorias e participarem, porque inclusive vai ter um selo também importante para também fazer parte do relatório ESG, para colocar o que vocês têm feito de bonito, para que todo mundo possa, não só o público em geral, mas que também os acionistas, o público que mais se interessa por esse tipo de performance administrativa, possa também sentir um pouco do que vocês estão fazendo nesse relatório. Então, contamos com todos aí. Era isso, eu quero agradecer demais essa participação de vocês, a Melissa, que tem nos apoiado nesse projeto, e vem aí com tudo, aí dando esse apoio gigantesco para a Abrarec. Obrigada, Dionísio. Joyce, vamos nos despedir aqui e eu ah, gostaria de te agradecer realmente e parabenizar mais uma vez pelo prêmio, pelo case. Obrigada, eu que agradeço, gente. Muito legal esse bate-papo aqui, é muito gostoso, né?
ter essa troca. Às vezes a gente fica tão focado ali no trabalho, no dia a dia, em entrega, né? Que a gente não tem esse tempo para parar e ter esse respiro, contar, trocar. Então, muito, muito feliz de participar aqui. Lembro que desde 1900 de bolinha, eu ia lá para as reuniões da Abrarec representando, né? Muitas vezes os meus gestores, eu pensava assim, eu via as grandes empresas ganhando 15, nossa, será que um dia, né, eu vou estar envolvida num case desse? Sim. E a vida, ela é assim, né? A vida, ela é assim. Então, obrigada, Mel, obrigada aqui pela parceria, adorei nossas trocas aqui, conte comigo. Dionísio, obrigada pela oportunidade. E obrigada a todos aqui, os elogios, são muito felizes. E logo, logo isso daqui vai estar salvo no YouTube, né? E aí eu vou poder Com mostrar para os meus certeza. pais, A gente. gente Meus pais coloca querem nas assistir. redes lá. E quem sabe ano que vem a gente não volta aqui para compartilhar a nova boa prática, né, do BMG. Será que... Do tipo Vamos de torcer. Eu tô... Você sabe que por mim, como o Dionísio falou, já tem uma competidora aqui. Obrigada, Pessoal, gente. muito obrigada pela participação de todos. E o vídeo vai ficar disponível também no canal do YouTube da MOL, tá bom? A gente compartilha nas redes ali o link assim que estiver prontinho. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Lívia, gente. obrigada, Dionísio. Um abraço, obrigada. Até mais. Tchau, tchau.